Glória a Deus por isso. Se você não faz, procure dedicar esse tempo. E a gente está falando aqui, né, porque existem muitas promessas de Deus na Bíblia. Como eu disse, a Bíblia fala tanta coisa que Deus preparou para nós, para aquele que confia, para aquele que crê. Mas assim, será que é só no culto que eu vou ter essa revelação? Será que é só na ministração? Não. Lendo a Bíblia você vai conhecer. Tem 16.500 situações de promessas diretas e indiretas que Deus orienta, né? Porque a Bíblia foi escrita para nos abençoar, para nos dar uma direção, para a gente conhecer, né? Conhecer a Deus, conhecer as promessas que Ele tem para nós, conhecer a vontade de Deus, né? Então, dessas 16.500 promessas de Deus, tem 365 promessas diretas. Uma delas, por exemplo, Mateus 6,33, talvez você conheça de cor, esse versículo fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e tudo aquilo que você está procurando, né, tem se ocupado, Deus diz que acrescentará. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, igual a essa promessa, né? Então nós temos muitas promessas. Diferente da graça, né? Porque a graça de Deus, né? As bênçãos de Deus, desculpa, é pela graça, né? Deus nos deu bênçãos infinitas, né? Então tem as bênçãos de Deus que são pela graça, né? Que você tem acesso pela fé, né? E temos as promessas de Deus que já não é só pela graça, não é pela graça assim, basta você acreditar. Então, nós temos assim sido abençoados, e estar na casa de Deus já é uma bênção. Vocês vão ver hoje na ministração como é importante nós estarmos aqui, você está aqui hoje, mas assim, bênção é uma coisa. As bênçãos, que muita gente vem buscando as bênçãos, eu quero ser abençoado. A palavra diz lá em Efésios 2,10 que toda sorte de bênção já nos foi dada e está colocado na região celestial em Cristo. Basta você se colocar na posição da bênção, né? Eu sempre falo o seguinte: imagina que você é um dia de calor, você tem um dia que você chega cansado em casa, você gostaria de tomar um banho, e na sua casa tem um chuveiro. Então, aquilo que você precisa está lá. Só que se você, né, o chuveiro está lá, e você não vai até o banheiro onde ele está, você não vai tomar o banho, não é verdade? Então, quando a forma assim, mais assim, prática de pensar e colocar na posição da bênção, imagina que ser abençoado naquele momento é você tomar aquela ducha que vai te refrescar. Não adianta a ducha estar caindo lá se você está aqui. Então, nós, conhecendo a palavra de Deus, nós vamos colocar na posição da bênção e vamos receber a bênção, que é pela graça. Tem até um louvor que fala assim, justificado, pois, pela fé. Temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Rei, porque nós temos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente nisso, mas também nas tribulações. Então, nós somos assim, agraciados, né, pela fé, na qual nós estamos firmes e nós temos acesso a essa graça, né, pela fé. Mas eu quero falar hoje aqui sobre promessas. E a promessa de Deus, que são para todos nós, como aqui diz aqui, né? Tem 365 diretas, uma para cada dia do ano, para nós, né? Essas promessas, ela tem uma condição. Então, não é somente a fé, a graça é pela fé, né? Você tendo fé, você recebe, porque já está dado. É você se colocar na posição da bênção. Mas a promessa de Deus, o que Deus preparou para mim, para você, para sua casa, para sua família, tem uma promessa de Deus. Então nós precisamos conhecer a promessa de Deus, nós precisamos entender que essa promessa, além da fé, tem outra condição, que é você corresponder, né?
obedecer, né, as condições, né, para você receber aquela promessa. Então, nós temos aí que, como nós dissemos, né, as promessas de Deus, ela vai além da fé, ela requer a obediência, né? Quando você fala assim, olha, a promessa de Deus, como diz essa uma aí que nós lemos, Mateus 6,33, né? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, Deus já está dando a condição, né? Em primeiro lugar, né? Então, nós temos promessas de Deus, mas temos que conhecer as promessas e saber o que Deus preparou para que a gente possa tomar posse dessas promessas de Deus para a nossa vida. Isso é muito importante, né? E a gente vai trazer aqui para afirmar esse entendimento uma palavra aqui que está no livro de Gálatas, né, na carta de Paulo aos Gálatas, né, 3, vamos ver do verso 6 ao 9. Abra comigo aí a sua Bíblia. Você que está pela internet, acompanhando nós pela internet, sejam bem-vindos a todos aqui, os presenciais, os que estão online. No verso 6, a palavra que nós vamos tomar como referência para essa ministração aqui, Gálatas 3, no verso 6 a 9. Diz assim, ó, considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé são esses que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, né, ele disse, né, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, quero agradecer, meu Deus, por essa noite, por cada irmão e irmã que está conosco, pelos aqueles que estão visitando a nossa igreja, que o Senhor, essa palavra possa alcançar os nossos corações, Seu Deus, esse maná que nós recebemos do Senhor, que o Senhor tem sido tão gracioso, que ela venha, Seu Deus, a trazer o entendimento da mensagem, usa teu servo, que o Espírito Santo venha falar através da minha boca, Pai, que o entendimento seja aquele que o Senhor preparou, Pai. Não deixa a nós entendermos pelo nosso entendimento humano, mas aquele que vem do teu trono. Traga essa revelação para nós, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, essa palavra de hoje, nós vamos ter uma referência aqui, né? Como diz a palavra, veja o exemplo de Abraão, né? Que a palavra diz assim, eu vou ler de novo aqui, né? Veja o exemplo de Abraão, considerem o exemplo de Abraão, aquele que creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Então, Abraão, né, nós vamos falar aqui a respeito da promessa que Deus fez para Abraão, nós vamos entender, né, aquilo que Deus preparou para que Abraão conquistasse. Olhando aqui para Abraão, quem era Abraão? Né? Vocês conhecem a Bíblia, mas assim, para a gente reforçar aqui, Abraão, ele era de Ur dos Caldeus, um lugar que predominava a idolatria, né? Porque as pessoas lá adoravam outros deuses. Tinha Deus para todo lado, tinha Deus para todo gosto. Então, nesse lugar, né, de idolatria, né, que havia uma cultura de adoração muito forte a outros deuses, né? Então, Abraão, ele foi escolhido por Deus, assim como a Priscila falou assim, né? Deus olhou para mim, né, e me colocou aqui, né? Ela falou assim, um dia, né, eu estaria numa igreja, né, e Deus olhou para ela e colocou, né, assim como você. E também Abraão, pensa num lugar, né, onde ninguém cultua a Deus. Como é que aquela pessoa ia buscar a Deus? Deus olhou para ela e falou assim, é você, né? Escolheu Abraão para ser, então, o líder, né, para ser o líder de um povo, né? Deus até então, ele se lembra, né, com a descendência de Adão, teve as descendências, os bons, os ruins,
depois tivemos Noé, né? E mesmo depois do dilúvio, né? Não estava certo. A humanidade continuava fazendo muitas coisas erradas e Deus falou assim: eu vou criar um povo. Vai ser um povo meu. Então, esse povo, né? Deus passou a chamar povo de Deus, a Bíblia trata como povo de Deus, tinha uma liderança e Deus escolheu Abraão para ser aquele que teria essa grande nação, uma nação que todos, né, ele seria a referência, Deus passaria a ele toda a direção. Então, para você ver, né, abra comigo lá em Gênesis 12, 1. Gênesis 12, 1. Vamos ver de 1 a 3. Vamos ver quando Deus olhou para Abraão, né? Como é que foi? Então, a palavra diz: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, essa promessa que Deus fez para Abraão, ela chega até a nós. Né? Então, nós somos, assim como nós lemos lá em Gálatas, né? Nós somos herdeiros em Cristo, né? Das bênçãos de Abraão. Deus falou o seguinte: em ti, Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Né? Então, ele tinha ali um propósito, criar um povo, ser uma grande nação. Falou assim: você vai ser muito abençoado, eu vou te abençoar. Não somente vou te abençoar, mas aquele que você abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Né? E em ti serão benditas todas as famílias, todos os povos da terra serão abençoados através de você. Então, olha só, né, o chamado de Abraão, né? Olha aqui a promessa que Deus tem aqui na vida de Abraão. Então, nisto, nós temos aqui uma promessa de Deus para Abraão. E uma condição. Deus falou assim: eu vou fazer isto, isto e isto na sua vida. Mas tem uma condição. Você vai ter que sair da tua terra, deixar a tua parentela, deixar a casa dos teus pais e ir para a terra que eu te mostrarei. Olha só, né? Deus falou o seguinte: eu vou fazer tudo isso, mas tem uma contrapartida. Para você alcançar as promessas que eu tenho para você, você vai ter que tomar algumas atitudes. Né? Então, quando você começa a entender as promessas de Deus na nossa vida, Deus tem coisas tão grandiosas quanto essa de Abraão. Talvez em proporção menor, porque o povo de Deus já foi, né, constituído, né? Nós estamos já milhares de anos depois de Abraão. Mas a promessa de Deus é assim que funciona. Deus tem promessa na minha, na sua vida, né? E essa promessa ela se cumpre se a gente entender as condições que Deus estabeleceu. Por isso é tão importante a gente entender a palavra, saber quais são as promessas de Deus. Né? Então, Deus tem um chamado para nós, Igreja Batista da Família aqui de Osasco, e você que também está visitando, você que está acompanhando pela internet, crer e viver pela fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Né? E muitas coisas, as pessoas não têm mais assim, buscado a Deus. E Deus está chamando a nossa igreja, outras igrejas que têm a fé em Cristo, a entender as promessas, ser uma bênção e abençoar outras pessoas. E glória a Deus, né? Que dentro das proporções nós temos sido bênção. Esse passo mesmo de fazermos aqui uma campanha de agasalho já é uma oportunidade para ser bênção. Não precisa ser a igreja? Não, acho que não. Mas quantas coisas
nós podemos ser abençoar. Né? Então, nisso aqui, né, eu queria dizer para você que quem tem vindo nas quinta-feira da vigília, tem participado conosco, aí tem visto a mão de Deus agindo. É lógico que nós temos que entender essa questão da fé. Né? Quinta-feira passada, inclusive, a gente falou um pouco sobre a questão da fé. Não é porque você tem fé que tudo que você pedir vai ser feito, não é? Ah, mas não está isso na palavra? Sim, Jesus disse lá em João 15, que aquele que permanecer em mim e eu permanecer nele, tudo que ele pedir em meu nome, segundo a vontade de Deus, será feito. Por quê? Ele não vai ser qualquer pedido, olha, agora eu tenho fé que Deus é poderoso e Ele é, e por conta dessa fé, eu vou pedir coisas que não agradam a Deus. Não funciona, né? Se o seu filho fala assim, pai, eu te amo, você é um paizão, eu sei que você é o melhor pai do mundo, eu sei que você é bom, você tem condição, eu vou te pedir uma coisa, pedir de repente uma arma, pedir um negócio ruim. Você fala, de jeito nenhum, meu filho, você está louco, né? Então, o Pai tem as vontades dele para nós. Então, ter fé não quer dizer que nós vamos agora passar por cima da soberania de Deus. Né? Que nem nós oramos quinta-feira, semana passada, né? Numa situação em que a irmã pediu oração, né? Que a mãe estava indo para o hospital com um bebê de 7 meses que tinha parado de respirar. Vamos orar. Vamos orar com fé, que Deus é poderoso para reverter. Agora, é vontade de Deus. Né? E aí, né, depois, nós estávamos aqui 9 horas da noite, eu falei, não, olha, pode ser que, nessa altura, Deus já tinha resolvido. Ou que aquela criança volta a ter vida, ou não. E mais tarde ela passou a mensagem para mim, dizendo, pastor, confirmou a parada respiratória mesmo. Né? Então eu falei assim, olha, fala para a tua irmã que a palavra diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, irmãos, a gente não sabe. Um dia nós vamos saber que aquilo ali, Deus está, né? Deus, a vontade de Deus que não nasceu por alguma razão. Né? Nós não sabemos hoje, um dia nós vamos saber. Então, mas o importante é saber que a soberania de Deus, né? Que nós tendo fé, que Deus é poderoso. Quantas coisas Deus já nos abençoou, quantas coisas Ele falou assim. Então, mas por isso que é importante nós conhecermos a vontade de Deus, sabemos as promessas de Deus e nós assim buscarmos assim andar, né, segundo a vontade de Deus. Agora, o segredo, né, de Abraão ter tido assim uma pessoa muito próspera, né, foi a obediência. Deus fez um chamado. Deus falou para ele, olha, eu estou te chamando, né, para você, eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai ser, né, o pai de muitas nações. Então, ele colocou tantas condições, promessas, mas ele colocou uma condição. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que deixar a tua terra. Você tem que sair da tua terra, sair da casa da tua parentela, né? Então, nisso aqui, a gente vê que a obediência, né? Na obediência, Deus vai ver se você está apto ou não para receber as bênçãos dele. Né? Naquilo que você crê, você obedece. Se você não crê, você não obedece. Então, por isso que nós começamos lendo Gálatas 3, 6 a 9, né? Que vou ler de novo aqui para os irmãos entender aqui como é que Deus está trabalhando essa mensagem para nós. Né? No verso 6, está falando de Abraão. Considere um exemplo de Abraão. Ele creu em Deus. Isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são os filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria também os gentios pela fé, ele anunciou primeiro as boas novas a Abraão por meio
você, ele falou, todas as nações já serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão. Então, nós somos abençoados junto com Abraão pela fé. Né? Então, nós que temos fé em Cristo, né? Nós somos cordeiros com Cristo das bênçãos de Abraão. Isso aqui é muito importante. Então, nós temos aqui a fé exemplificada no caso de Abraão. O elo principal aqui para ter acesso à graça tem duas opções. Abraão, ele não foi a bênção que ele foi, por acaso. Né? Quando Deus chama Abraão, naquela região, né, uma região tão assim, imprópria para pensar, né, que teríamos ali pessoas seguindo a Deus, porque a grande maioria ali era tudo idólatra. Né? Começar pelo pai de Abraão, Terá. Terá era um grande negociante, ele era idólatra. Os irmãos de Abraão, né, que ele tinha Harã, que ele morreu jovem ali em Ur dos Caldeus, tinha Naor, também seguiam a sua fé nos deuses. Né? E Abraão, ele foi tirado dali. Ele não tinha condição de ser a bênção que Deus preparou para que ele fosse naquele ambiente. Então, a primeira coisa que Deus falou o seguinte, primeira coisa, para você ser tudo isso aqui, nós precisamos mudar o seu ambiente. Né? Então, tem duas opções. Então, ele chamou Abraão, ele falou assim, vem comigo para a terra que eu te mostrarei. Então, nisso, Abraão passa a andar com Deus. Né? Então, Abraão andou com Deus. Então, quando nós falamos que Abraão é o pai da fé, muitas pessoas falam assim, né, o ápice, né, da fé foi aquela passagem em que Deus, né, depois de tantos anos, né, 36 anos lá esperando Isaac, né, 36 anos não, vamos ver, ele tinha 80 anos, quase 20 anos, depois 27 anos depois, quando Deus chama, né, a Abraão para poder oferecer Isaac em sacrifício. Aquele momento ali, né, é o momento assim do ápice da fé de Abraão. Abraão ficou a vida inteira, ele com 80 anos, né, aliás, ele com 90 anos e Sara foram 17 anos. Sara com 80, Abraão com 90, e foram 17 anos para nascer o Isaac. O que aconteceu? Esperou, e não vou contar aqui a história de Abraão, que é muito longa, nós perderíamos o foco aqui na mensagem, mas nasce Isaac. Isaac começa uma alegria, né, todo mundo ali feliz. Aí Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho. Olha que tremendo, né? O quê? Né? Eu esperei tanto para ter o meu Isaac e o Senhor me pede para sacrificar? Não. Abraão, né, deve ter engolido em seco, né, imagino. E ali foi lá para o sacrifício, pegou o filho dele e vamos lá para o sacrifício. Pegou a lenha, pegou o filho, pegou o cutelo e tal. Aí o menino perguntou, estamos tudo certo, vamos para o morro, mas cadê o sacrifício? Deus proverá. Né? Ele falou uma coisa na fé, Deus proverá. E foi assim. Então, a palavra diz que Abraão não teve dúvida. Ele tinha tanta fé que Deus tinha uma promessa, que as promessas iam se cumprir através das nações, que seriam através dele. E que Isaac, né, era o filho dessa promessa. Ele falou assim, mesmo que eu cortasse o menino em 300 pedaços, Deus ia, na hora, restaurar tudo, porque é a promessa de Deus. E ali, a palavra diz que ele levanta o cutelo. E quando ele levanta o cutelo para poder sacrificar o menino, o anjo para aqui, né? E Deus proveu aqui um cordeiro. Eu sempre falo o seguinte, na questão da prova da nossa fé. Pensa você um morro assim, Abraão subindo para cá, cada passo que Abraão subia, o anjo subia com o sacrifício aqui, com aquele cordeiro. Se Abraão não tivesse chegado ali, aquele anjo não teria chegado também.
Então, à medida que nós damos um passo de fé, Deus dá um passo com o livramento. Então, às vezes, né, o que nós estamos falando? Né? Essa prova de fé tão grande de Abraão, de sacrificar o seu filho, que ele esperou tanto, né? Ele esperou tanto, e a história, né, a Bíblia conta como foi sofrido para ele, para Sara, né, chegar até o nascimento de Isaac. Mas Deus pediu Isaac, e ele falou, não tenho dúvida, né, que eu tenho que obedecer. Então, Abraão, ele foi considerado o pai da fé por isso, mas não só por isso. Né? Porque, pensa você, né, quando ele estava ali, num lugar de idolatria, num lugar que ninguém cultuava Deus, aí chega o Deus invisível, né, fala com ele, Abraão, né, eu quero te abençoar, né, e você tem que obedecer. E para a condição de você obedecer é esta, esta e esta. E ele crê naquele Deus, que ninguém, né, diferente de hoje, que nós estamos aqui pregando o nosso Deus maravilhoso, você está sendo testemunha, né? Temos tantas histórias da bênção de Deus, que Deus... mas para ele não era assim. Então, por isso, Abraão é considerado o pai da fé. Né? Então, ele tinha duas opções. Nós temos duas opções. Temos uma promessa, nós temos que andar com Deus. Né? Abraão andou com Deus. O que é andar com Deus? Ele ouvia a Deus, ele obedeceu a Deus, ele foi seguindo aquilo que Deus falou. Ele saiu da casa dos pais dele, da parentela, ele saiu da terra dele, foi para uma terra desconhecida. Né? Ele creu, né? Como disse a palavra que nós lemos aqui, e ele fez aquilo que dificilmente nós faríamos aqui, né? Poxa vida, né? É muito difícil, né? Tomar uma decisão dessa, né? Mas ele fez porque ele creu. Aí a pergunta, eu estava dizendo, tem duas opções. Andar com Deus, crer, obedecer, ou simplesmente você, a segunda opção é fazer as coisas segundo o teu entendimento, e não segundo aquilo que Deus está te chamando. Então, nisto, né, as promessas se cumprem ou não se cumprem em nossa vida. Então, hoje, nós vamos falar dos impactos da desobediência no cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Né? Então, nisso aqui, né, nós estamos vendo aqui que nós temos promessa, né, da salvação. Né? A graça de Deus começa pela salvação, mas a salvação vem pela fé. E nós temos que ter fé. Então, domingo passado, o pastor Rodrigo ministrou aqui, né, falou antes ele deu um exemplo aqui da naufrágio do Titanic. Vamos pensar, né, nesse exemplo daquele episódio tão catastrófico, né, que morreu tantas pessoas ali, né? Pensa o seguinte, vamos pensar que Deus preparou uma salvação para aquele povo. Que aquele navio, que eles falavam que nunca afundaria, né? Nem Deus o afundaria. Vamos imaginar que Deus estava ali no processo e falou assim, não, realmente eu vou desenhar o projeto aqui, né? E esse navio, ele afunda sim, mas tem um compartimento de salvação. Imagina que aquele navio, da metade para a esquerda, né, era um lugar em que o povo se encontrava, festa, comida, bebida, entretenimento, tudo. E na outra metade havia um compartimento de segurança. Aquele ali, por mais que o navio entrasse água, naquele compartimento jamais entraria água. Imagina que aquele navio foi construído em 2 blocos. Eu estou só passando um plano de imaginação. Que, quando, numa situação de catástrofe, né, um comando lá mecânico, aquele navio separava a parte que afundava da parte que não afundava. Só que tem uma coisa. A parte que afundava, que é aquela que afundou, estava todas as coisas ali que o pessoal estava se divertindo, né? E a outra parte era um lugar, um compartimento só para salvação. Então, um lugar apertado, não tinha lá o conforto de dança, de música, de comida, não. Ali era um lugar de salvação. O outro lugar era lugar de festa, de diversão.
Então, o capitão, né, do navio, ele, antes de começar a viagem, ele falou, gente, o nosso navio está provido de um sistema de segurança, numa catástrofe, vocês ouvindo o sinal, esse navio, você vai ter tanto tempo para poder passar para o compartimento de segurança. Porque esse compartimento de segurança, quem estiver lá não morre. Só que, o que acontece? Tem aquilo que as pessoas têm dificuldade para cumprir a promessa, que é renúncia. Ele tinha que renunciar aos momentos de alegria, de festa, né? Aquilo que estava, né? E crer também. Né? Primeira coisa é crer. Acreditar que aquilo ali realmente seria a salvação dele. Ou seja, soou um sinal de alerta, que aquele navio, a catástrofe já estava acontecendo, que tinha meia hora para as pessoas ocuparem o compartimento da salvação. E quem cresce, né, entrasse naquele lugar, estaria salvo. Irmão, eu tenho, pelo que nós sabemos, que nós conhecemos do homem, as pessoas não seriam todas que acreditariam. Não seriam todas que aceitariam renunciar esses momentos. Eu vou deixar isso aqui para ir para um lugar, né, que não tem diversão, um lugar apertado, um lugar sem conforto. Né? Então, a primeira coisa para nós entendermos que Deus tem promessa na nossa vida, só que a promessa tem um custo. E esse primeiro custo chama-se renúncia. A gente abre mão de coisas que a gente gosta. Mas, também, esse lugar aqui tinha comida, bebida, música, festa, tudo, mas também tinha a morte. Nesse lugar aqui não tinha nada disso, mas tinha salvação. E para as pessoas vir para cá, sair desse ambiente de morte, que o navio ia afundar aquele lado, mas esse lado ia ficar boiando, né? Não tinha condição de afundar. Tem que crer, renunciar. E isso aí é a maior dificuldade das pessoas hoje. Mesmo sabendo os sinais de fim dos tempos que nós estamos vendo sendo soado, né? Você vê aí situações lá no sul, ventos, né? Coisas assim que nós nunca tivemos, né? Você vê sinais bem claros que nós vamos ter os dias na volta de Cristo está próximo, né? Não sabemos quando, mas nós temos que pensar que Jesus falou, né? E a palavra dele é verdadeira, né? Então nós temos que ver o seguinte: a primeira coisa é a fé, você crê. E a segunda coisa é você obedecer. Não adianta você crer se você não obedecer. Não adianta você crer que Deus é Salvador, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, se você só ficar nisso, crer. Né? Então, a primeira coisa mais triste, né? O problema da fé é que nós sabemos que Deus é poderoso, que Ele é poderoso para fazer tantas coisas na nossa vida, e Ele faz, mas há renúncia. Né? Renúncia de situações que eu estou acostumado. Né? Então, Abraão ele teve que renunciar ao conforto de estar lá na terra dele, com a família dele, né? E ele fez isso aqui. Né? Então, quando nós falamos em deixar a nossa zona de conforto, né, como foi ali no Titanic, as pessoas não querem, né? As pessoas preferem, né, não crer, né? E ao invés de crer e receber a graça de Deus. Né? Então, as pessoas que não renunciam, ela leva, né, o plano de salvação que nós temos falado, né, na igreja, né, você crê, mas não basta só crer. Nós temos que viver, andar com Deus. Né? E esse andar com Deus foi aonde Abraão foi abençoado. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender com Abraão, aqui nessa mensagem de hoje, né? Não foi Abraão que buscou a Deus. Vou repetir. Não foi Abraão que buscou a Deus. Como você lembra, né, no início, nós falando, Abraão vivia ali numa região de pura idolatria, mas aonde abundou o pecado, a palavra diz que sobreabundou a graça de Deus. Então Deus olhou para Abraão. Eu gostei muito quando a Priscila estava testemunhando aqui, colocando a vida dela espiritual. Deus olhou para Abraão daquela forma que ele olhou para Priscila, da mesma forma que olhou para você, da mesma forma que olhou para mim, né? E nos escolheu.
Não fomos nós que escolhemos a Cristo. A palavra está lá de Jesus dizendo. Foi eu que vos escolhi. Então, primeira coisa, irmãos, nós temos que ficar muito contentes de saber que você e eu somos escolhidos de Deus. Agora, Deus nos escolheu, nos deu essa oportunidade de estar aqui essa noite, ouvindo essa palavra. Então, mas quando nós falamos aqui dessa situação, então eu quero que você entenda o seguinte, tem situações que não adianta você achar que tem que ser daquele jeito. Primeiro você tem que entender, ter fé em Deus. Muitas situações que eu tenho visto aqui, da gente orar, que nós estamos aqui num grupo de oração, temos bastante propósito de oração. A fé, irmãos, é que Deus nos escolheu. A fé é que Deus nos enxergou. É que Deus tem um plano para a nossa vida, Deus nos ama e Ele quer nos abençoar, não só a nós, como a nossa descendência também. E quando eu falo isso, eu estou falando aqui nas pessoas que às vezes têm aqui uma situação de falar, não, porque eu estou orando, alguém da família, alguma situação que não acontece. Irmãos, o que diz a palavra de Deus? Diz que na plenitude do tempo, Jesus foi enviado ao mundo para resgatar-nos do pecado e para nos dar a adoção como filhos de Deus. Eu vou repetir. Na plenitude do tempo, Jesus veio. Jesus, o Messias, era esperado há tantos anos. Isaías falava 700 anos. Então, a Bíblia direciona para a vinda de Cristo. E aí, Cristo veio na plenitude do tempo para o mundo resgatar o povo do pecado. Agora eu quero dizer para você que eu e você também. A nossa salvação aconteceu no tempo que Deus tinha previsto. Então, o que resta para nós crermos? Que Deus está olhando para a sua vida, Deus tem visto a sua casa, Deus tem visto coisas que você tem desejado, continue crendo. Continue crendo que Deus fará a obra. Que Deus, Ele amou a nós e Ele fala que será salvo tu e tua casa. Creia, Ore crendo. Então, nisto, você vai ver o seguinte, que no tempo de Deus, no nosso tempo, aquela pessoa que você está orando vai estar aqui na casa do Senhor. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas creia. Não só creia, ore. Porque quem nos convenceu do pecado não fomos nós. Você acha que Abraão teria condição de vir para Deus, morando sozinho ali, com um monte de a família dele idólatra, nenhuma referência de Deus na casa dele? Então você acha que eu e você teríamos vindo para Cristo se não fosse Deus ter nos escolhido? Não, nós não viríamos se Deus não tivesse olhado para nós. E se você está aqui hoje, se você está com essa fé, que Deus te escolheu, que você é um escolhido, não só você, a sua casa, que Deus tem promessa na sua vida. Então, nisto, nós vamos começar a agradecer a Deus. Se tem situações que não estão acontecendo como você creia, que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para cumprir. Que aquilo que a promessa de Deus tem para você, você vai receber se você obedecer a Deus, se você andar na promessa de Deus, andar com Deus. Então, ninguém gosta, O que a gente vê aqui é o seguinte, Quando a gente fala de vir para Cristo, é uma situação difícil, porque as pessoas não gostam de viver fora da zona de conforto, Pensa você, Abraão, junto com a família dele, tudo ali, a vida dele organizada, ele tinha seu gado, ele era muito bem sucedido, E ali, Deus fala o seguinte, Abraão, pega a sua esposa, pega seus empregados, o seu gado, e vaza daí, Vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha que desconforto. Você que é um pai de família, você que tem responsabilidade, eu falo assim, eu vou para lá,
Né? Eu, por exemplo, uma pessoa que mudei muito, né? Quando eu casei, eu mudei de Pompeia para Campinas. Campinas, eu fiquei 9 anos lá, fui para Belo Horizonte. Belo Horizonte, eu fui para o Rio de Janeiro para São Paulo. Mas, irmãos, eu ia tudo certinho, transferido. Né? Eu andei assim porque o banco me convidava dentro da organização. Né? Agora, se você falasse assim, aliás, hoje, né? Hoje alguém publicou lá num grupo que eu participo lá, que, olha, tem aqui 3 consultorias no Brasil que fizeram uma parceria com Portugal para poder enviar profissionais para lá. Que agora, no momento do verão, tem lá mais de 47 mil vagas de trabalho lá e não tem gente. Então, aí você fala assim, espera aí, eu moro no Brasil, vou para Portugal, né? Você é louco, né? Mas tem gente que vai, né? Outros, né, arriscam. Mas assim, nós deixarmos a nossa zona de conforto, nós não gostamos. Não é normal que a gente faça isso aqui. Você precisa crer que é Deus na sua vida. Você precisa crer que há um chamado de Deus, que Deus está no controle, que você é um escolhido de Deus. Se você tem essa fé e Deus está te chamando, olha, tem um propósito, é eu que estou falando contigo. Né? Então, você sentir aquela paz no seu interior. Então, aí é onde você vai acontecer, você vai aceitar aquela situação diferente. Mas, normalmente, a nossa vida é o seguinte, nós queremos, né, desde que nós viemos para Cristo, nós queremos que tudo dê certinho. As coisas têm que estar sempre certinho. E quando não dá certo, então nós achamos que não está correto, porque Deus é Deus bom, porque Deus não poderia acontecer. Mas eu queria dizer para você o seguinte, que Deus tem plano na nossa vida. E que o nosso amadurecimento na fé passa por situações em que não vai dar tudo certo. Como é que você vai confiar em Deus se você nunca experimentar a mão sobrenatural de Deus na sua vida? Não é verdade? Como é que você vai crer num Deus Todo-Poderoso se não tiver uma situação em que você fala assim, agora acabou perdi o chão. Então vai ter um dia, né, na nossa vida, né, que você pode sair para aquela viagem como Paulo, naquele barco, que você acha que vai dar tudo certo, como sempre deu, mas aqui vai ser um dia que aquele barco, Deus vai permitir que ele naufrague. Né? Aquele barco vai naufragar. E que, como foi lá com Paulo, né, que aquele barco naufragou, e Paulo estava ali naquele barco, e eles foram lançados lá na ilha de Malta, né, e ali, quando você fala assim, bom, peguei uma viagem que era para dar tudo certo, o barco naufragou, eu vim parar numa ilha deserta, bom, agora tudo de ruim já aconteceu, né? Aí vamos fazer uma fogueira, no que estão arrumando graveto para fazer a fogueira, uma cobra vem e pica Paulo. Como é que você, né? Como é que você e eu, nós, assim, passaria por uma situação dessa se Deus não te colocasse um anjo, como ele colocou para Paulo, falando assim, Paulo, fique tranquilo, porque ninguém perecerá. Tudo que pode acontecer, nenhum vai perecer. Então, nisso, Paulo, com tudo isso, com tudo que aconteceu, Paulo estava tranquilo. Paulo sabia que ninguém ali ia perecer. Não importa se as águas te jogaram você, se o barco afundou, não importa. O que Deus tem é uma promessa que ninguém perecerá, porque Ele está no controle, amém? Como é que você vai amadurecer na fé se Deus não permitir que você conheça o poder de Deus? Então, tem situações que vêm para nos amadurecer na fé. A gente não gosta. Ninguém gosta. Eu quero que dê tudo certo a vida inteira. Né? Nada de errado. Mas como é que você vai experimentar, né, essa palavra que Deus é poderoso, que Deus é um Deus do impossível, Deus faz, né, o morto levantar se Ele quiser, né, Ele ressuscita, Ele cura, Ele livra. Né? Se você não tiver uma situação, às vezes, então, irmãos, as coisas acontecem, né, para que a gente possa ter fé, que Deus está no controle, que Deus Ele não
a palavra dele vai se cumprir. Então, a promessa dele, a única coisa que tem na vida, você tem que entender, é que não pode voltar para trás. Que você não pode desobedecer a Deus. Que você não pode, aquilo que Abraão tinha que fazer é deixar a sua terra, a sua parentela, a casa dos seus pais, e para a terra que Deus lhe mostraria. Então, nisto, irmão, a nossa vida é isso aí, né? Nós temos situações, nós estamos na casa de Deus, nós estamos sobre a mão poderosa do Senhor, né? Ele colocou anjos para nos proteger, mas tem situações que Ele permite para que a gente possa amadurecer, né? Então, na vida da gente, nós temos situações, nós vamos ter N ocasiões, cada momento é um momento diferente. Alguém comparou a vida como uma viagem de trem, né? Talvez você já tenha recebido. Eu recebi faz uns 20 anos essa mensagem, né, da nossa vida comparada com uma viagem de trem. Eu hoje estava preparando a palavra, Deus colocou aqui no meu coração da gente citar ela. Então, todos nós, imagine a nossa vida, imagina você, vamos fazer uma viagem, né, juntos aqui. Eu era criança, você era criança, todos nós, né, começamos uma viagem de trem. Nessa viagem de trem, quando nós começamos a viagem, no meu caso aqui, eu estava com meus pais, meus irmãos, né, e ali, o trem, né, quem conhece já andou de trem, o trem, ele para nas estações, né? Então, cada estação, cada ponto de descida é um lugar que entra gente e sai gente, não é verdade? No trem. Cada parada é momentos, épocas da sua vida, ciclos que entra pessoas e saem pessoas da sua vida. Então, na nossa vida, né, a gente começando a pensar juntos aqui nessa viagem do trem, e eu tinha 7 anos quando aconteceu, né, de eu perder, né, a primeira pessoa importante que desceu do trem na minha vida foi o falecimento da minha mãe. Eu tinha 7 anos. Então, a primeira assim, situação assim marcante, né, daquela viagem do trem. Mas teve uma época também em que subiu uma pessoa muito importante. Foi a Neuza. Então, quando ela sobe no trem da minha vida, né? Então, a minha vida, ela passa a dar um outro colorido, né? Quando eu conheci a Neuza, nós namoramos 5 anos, né? Nos casamos, já estamos há 47, né? 47 anos. Então, junto com ela, subiu também toda a família dela. A partir de quando eu conheci ela, não conheci somente ela, conheci a mãe, o pai, os irmãos eram pequenos, cresceram, né? E nós fomos viajando junto nesse trem, né? Teve os momentos em que eu os ajudei, tem momentos que ele nos ajudou. Então, esse trem, ele vai indo, né? Mas o momento mais importante dessa carreira, nessa viagem do trem, foi quando Jesus subiu no meu trem, né? Quando Jesus subiu, a vida mudou. Outra coisa. Então, quando nós temos assim, por exemplo, se você fizer um retrospecto, muitas pessoas importantes já não estão mais nesse trem com você, muitas pessoas desceram, outras subiram, mas Jesus nunca mais desceu. Jesus está conosco, Jesus está ali. E nisto, né? Nisso é importante, porque quando você olha assim, né? Deus preparando assim, por exemplo, tudo na nossa vida, nós vamos passando. Aí depois da minha esposa vieram os filhos, né? Que subiram no trem, né? As noras, genro, netos, né? Vai dando outros coloridos. Aí veio a igreja. Olha que bênção, né? Pensa você, irmãos, como é que tem sido essa viagem para a sua vida? Pessoas importantes que subiram no trem, pessoas importantes que não estão mais no trem. Mas Deus, Ele é aquele que subiu e não desce. Uma vez, eu estava viajando de avião para Porto Alegre, e eu já contei isso aqui, mas faz muitos anos,
muitos aqui não lembram disso aí. Eu estava indo para Porto Alegre e eu trabalhava no banco, já faz mais de 12 anos isso. E aí, estava eu aqui eu sempre viajo preferencialmente na cadeira do corredor, e do outro lado estava o meu diretor, um diretor executivo do banco, né, que estavam indo junto para Porto Alegre, num evento lá. Aí, subiu, sentou do meu lado, um jovem, um rapaz lá de uns 25 anos, e do outro lado sentou uma moça, na cadeira do meio. Do lado do diretor, essa moça, do meu lado, subiu esse rapaz. Aí, a gente não conversa muito, né? Porque não... Mas eu percebi, quando a aeromoça veio servir o lanche, eu percebi que ele tinha uma dificuldade para abrir o lanche. Sabe aquele lanche que vem assim, empacotado, que você tem que rasgar o plástico? Eu percebi que ele estava com dificuldade. Aí eu falei assim, quer que eu te ajude? Tá, né? Aí eu percebi que ele estava com uma paralisia, né, do lado direito do corpo. Foi meu, né? E eu percebia que ele olhava sempre para a pessoa que estava do lado do diretor, e eu percebi que eles estavam juntos. Aí eu falei assim, né? Eu contei, não, vou falar para ele trocar. Vocês querem trocar. Mas o Espírito Santo não deixou eu falar. Porque tinha um propósito naquilo ali, né? Aí eu comecei a conversar com ele, e ele falei assim, você tem algum problema, está com problema da sua movimentação? Ele falou assim. Aí ele contou a história dele. 20 anos de idade, um jovem, ele morava em Fortaleza. 20 anos de idade, funcionário público, com uma carreira promissora, crescendo, fazendo, né, concurso e mais concurso, do nada, de não sei se é um acidente cardiovascular, AVC, e ele perdeu o lado direito, não somente a movimentação do braço, perna, como também a vista. E ele, jovem, ele foi lá, né? Imagina, todos os sonhos desabaram, né? E ele ali no hospital, ele falou assim, olha, tinha dia que se a janela do hospital fosse aberta, pudesse ser aberta, eu me atiraria e me procuraria a morte. Porque acabou. Mas ele tinha a esperança, né? Alguém, né? Ele já conhecia Jesus de alguma forma, não entrei no mérito como é que foi, e ele gostava de ler a Bíblia. E ele falou o seguinte, né? Mesmo ele tendo perdido a visão direita, e ele com uma dificuldade na esquerda, ele conseguia, né, com uma Bíblia gigante, com lupa e tal, ele conseguia ler a Bíblia. E aquilo ali começou a dar força para ele. E ele falou assim, olha, aquilo ali foi me animando, e quando eu dei por mim, as pessoas vinham me visitar, emocionada de me ver daquele jeito, e eu que tinha que consolar ele, porque eu tinha a palavra de Deus no coração. Então as pessoas vinham e viam ele, um jovem com futuro, e ele foi ganhando força, e ele falou o seguinte, né? No final das contas, eu que era o conselheiro. As pessoas vinham para me consolar e eu consolava. Mas ele falou uma frase, irmão, que eu estou citando aqui, eu estou lembrando, que eu não esqueci até hoje. Ele falou assim, uma coisa, antes de eu ter conhecido Jesus, era uma tristeza muito grande, porque a visita termina, todo mundo vai embora. Mas, quando você tem Jesus, que todo mundo vai embora, Jesus está do seu lado. Ele falou assim, ele não saiu do meu lado. Irmãos, isso é que dá força. Isso deu força para ele. Ele era noivo naquela época, eles iam casar. E acabou, né? Não acabou. A noiva dele falou, não, nós vamos seguir os nossos planos.
casou com ele, e eles estavam indo para Porto Alegre visitar os pais dela, porque ela morava no sul, morava lá em Fortaleza, eles estavam viajando para ir visitar os pais dela. A noiva não abriu mão dele. Irmãos, quando nós temos fé que Jesus está do seu lado, que você é um escolhido de Deus, que Deus tem promessa na sua vida, pode vir um naufrágio, pode vir a picada da cobra, pode vir o derrame. Deus está no controle. Deus não abre mão da nossa vida. Então, nós temos que entender que situações vão acontecer, que situações às vezes acabam acontecendo, mas nós temos que entender que há uma promessa de Deus na nossa vida. E Deus preparou coisas maravilhosas para aquele que crê, né? Por isso eu falei, é tão importante a gente conhecer a promessa de Deus. Eu tenho certeza que você está sentado aqui, alguém já falou, Deus tem essa promessa na sua vida. Quinta-feira, na reunião de oração, eu fiz questão que a Quitéria trouxesse o filho dela que estava lá fora, o Mateus, 13 anos, né? Está lá no estudo. Eu falei assim, ó, Deus tem uma palavra para você, né? É importante. É importante. Não importa a sua idade, não importa a sua situação. Deus, se você está aqui, né? Não é por acaso, tá? Abraão não veio por acaso. Deus que foi buscar ele. Disse o Senhor a Abraão, não foi ele que foi lá, eu quero, né? Então, nisso aí, irmão, voltando para o texto, Abraão foi uma pessoa muito próspera, abençoada, prosperou, mas ele pisou na bola com Deus. Por isso, eu queria dizer que tem situações que impactam e que adiam a promessa de Deus na nossa vida. Quando Deus chamou Abraão para que viesse, né, para a terra que ele mostraria, Deus falou o seguinte, saia da tua terra, da tua parentela, né, e venha, né, saia da casa dos seus pais e venha para a terra que eu lhe mostrarei. O que aconteceu? Abraão, ele era muito ligado com seu irmão Harã, que faleceu jovem, né, e tinha um filho. E esse filho cresceu sem pai, e Abraão era praticamente o pai de Ló, né? E nessa situação, né, que Ló, né, estava ali, ele era mais filho do que sobrinho. E Abraão, na hora de levar a sua esposa, seus empregados, ele leva Ló junto, né? Deus não falou, ó, volta para trás que esse não é da sua família. Eu falei para deixar a família. Deus não fala isso. Mas aquela promessa de Deus foi adiada, né? Deus falou assim, vem, vai, né, que para a terra que eu te mostrarei. Eu convido você a ver, né, uma passagem que está ali em Gênesis 13, 7. Olha o que aconteceu. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. Então chega no momento que Deus tem um plano para cumprir. E alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que tomar uma providência para que Deus cumpra a sua promessa. Aí houve uma confusão entre os empregados de Ló e os empregados de Abraão, né? E a palavra diz ali, né, que no verso 13:4, aliás, 13:7, né, que surgiu uma desavença entre os pastores. Aí Abraão falou assim, Ló, não dá mais para a gente caminhar junto, né? Então, quando as coisas, né, às vezes fala, calma, Deus está no controle, creia, né, que isso, essa separação aqui também é de Deus. Deus preparou que Ló fosse para um lado e Abraão para o outro. E olha o que aconteceu, né? Quando você lê em Gênesis 13, 14, né? Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Olha o que diz a Bíblia. Depois que Ló se separou de Abraão. Entendeu como é que é Deus? Deus falou assim, saia da tua terra, da tua parentela. E ele levou Ló junto.
Deus falou o seguinte: eu te mostrarei a terra. Enquanto Ló estava junto, nada de terra. Então, o que eu quero dizer, irmão, que Deus é um Deus de promessa, nós devemos a Ele a obediência. Tá? Quando nós não obedecemos na íntegra, nós estamos retardando a promessa de Deus na nossa vida. A Bíblia não diria isso por acaso, se não fosse para mostrar que quando Ló saiu, Abraão cumpriu então a parte dele de deixar a sua parentela. Então falou: Deus falou, agora eu vou te mostrar a terra que eu vou dar para você, para a tua descendência. Então, nós temos que entender, né, que a obediência ao chamado de Deus, que eu tenho, você tem, é fundamental. E não adianta a gente querer achar que Deus vai nos abençoar se nós estivermos na desobediência. Porque é na obediência que Deus nos abençoa. Quando Jesus encontrou aqueles 10 leprosos numa certa aldeia, né, aqueles leprosos viram Jesus, gritaram: Senhor, né? E clamaram, gritaram, né, porque estavam vendo a oportunidade de serem curados, e se aproximaram de Jesus, mas de longe, né? Nos limpa, nos cura. E aí Jesus falou assim: amém, vá ao sacerdote e se mostrem a ele. E a palavra diz que enquanto eles caminhavam, eles foram sendo purificados. O que é isso, irmãos? Que enquanto nós estamos obedecendo, é na nossa obediência que Deus cumpre as suas promessas. Então, aqueles homens, né, a Bíblia diz que ele era normal para os leprosos, né, que quando eles tinham eram curados, purificados, eles tinham que voltar lá no sacerdote. O sacerdote ia examinar. O sacerdote era uma espécie de um médico, né, alguém espiritualmente lá preparado para olhar se ele podia voltar à sociedade ou não. E não só isso, como tinha também que oferecer, né, um sacrifício pela purificação. Tinha que matar 7 aves, né, o sangue aspergido, né, passar lá no purificado. Enfim, irmãos, olha como é que é tremendo a palavra de Deus. A palavra diz que enquanto eles iam, eles foram sendo purificados. O que acontece? Pensa você no lugar do leproso. Jesus falou para ele assim, ele falou assim, Senhor, né, me ajuda, me cura, me limpa. Né? Eu não estou aqui com a palavra, que não lembro exatamente as palavras que eles gritaram. Mas aí Jesus falou assim, tá, né? Podem ir ao sacerdote, né, e se mostra a ele. Espera aí, se eles eram leprosos, se eles já tinham ido no sacerdote, o leproso tem que ficar fora da cidade, o que eles iam fazer lá no sacerdote, se eles estavam leprosos? Na fé. Na fé. Aqueles homens acreditaram na palavra de Jesus. Vá se mostrar ao sacerdote. E enquanto ele já caminhava para se mostrar para o sacerdote, eles foram sendo purificados. Amém? Enquanto nós obedecemos, Deus já está trabalhando. Não esperem, se você estiver em desobediência, que Deus vai te abençoar antes de você atender o chamado de Deus. Então, nisso aqui, irmãos, essa palavra de hoje, nós estamos trazendo aqui para falar para vocês que Deus tem plano na nossa vida, Deus tem palavra de promessa, e essas promessas, cada um tem, né? Você tem a sua chamada, tem a sua promessa para a sua casa, a sua família, creia, né? Se Deus tem colocado um chamado no seu coração, obedeça, né? Não duvide, creia, né? Assim como aqueles leprosos, não tiveram dúvida, eles foram lá para o sacerdote. Não tenham dúvida, assim como Abraão teve total fé, creu, e isso foi atribuído para a justiça. A nossa fé em Deus é que a nossa fé acompanhada da obediência é que vai fazer toda a diferença naquilo que Deus tem para nós. Amém? Você crê nisso? Eu queria, só para encerrar, falar uma coisa muito pessoal aqui. Quando eu estava no primeiro ministério nosso, né,
que a gente se converteu lá na Batista Nikkei, lá em Santo Amaro, eu e minha família toda, a gente viajava para lá. Ficamos 10 anos lá. Eu e minha esposa, nós trabalhávamos com o Ministério de Família, né? Já falamos disso aqui. E tinha um outro irmão daquela igreja lá, que também, que nós fizemos o primeiro curso com ele, com o pastor Kamakura e tal. E dali, né, nós seguimos. Ele fazia um grupo, nós fazíamos outro grupo, ele com a esposa e eu ia com a minha esposa. E nós fomos, né? Um dia, o pastor Kamakura deu uma palavra, eu e esse irmão junto. O pastor Kamakura trouxe uma palavra e eu tinha, né, assim, não é que esquecido, né? Eu não tinha me atinado a essa palavra, até que eu estava preparando essa palavra, Deus lembrou. O pastor Kamakura falou assim para nós dois: não tire a mão do arado. Vocês dois, né, ele falou assim, né, vão ser muito abençoados enquanto vocês estiverem fazendo a obra. Irmãos, até hoje, graças a Deus, né, foi sempre, né, uma atrás da outra. Mas aquele irmão não foi assim. Aquele irmão, ele se perdeu. Eu fiquei sabendo que ele andou frequentando, né, lugares que não tem a palavra de Deus, centro espírita, enfim, coisas. Como é que pode, né? E ele tomou uma invertida muito grande na vida dele, e depois a gente se aproximou dele, ajudando. Irmãos, mas aquilo que o pastor Kamakura falou, Deus mostrou. Está vendo aquela palavra? Não tire a mão do arado. Por quê? Enquanto nós estivermos obedecendo a Deus, enquanto você está, Deus está multiplicando. Deus está te capacitando. Deus está te preparando para coisas maiores. Porque é esse o plano dele. Fazer de nós uma bênção. Amém? Fique em pé. Convido o louvor para